Aba. Parte 2. Quebec. 11 de junho de 2019. Aba, presente no coração de cada um, como entre cada coração, apresenta a você sua paz, sua alegria e a leveza. No espaço de nosso encontro, neste dia, proponho responder suas perguntas. Vamos primeiro tomar um momento para estabelecer em cada um a recepção da palavra e as boas-vindas de cada aba. Silêncio. Tão bem amado, deixo você questionar. Voz. Olá, aba. O que as águas do alto têm a ver com as águas de baixo? Obrigado. Amado, as águas de baixo são todas as águas manifestadas neste mundo. É também chamado de águas matrizes, as águas nas quais a manifestação é baseada neste mundo. É a água contida em suas células, em seus corpos, como todas as águas presentes na superfície desta terra, mas também em seu céu. As águas de baixo são, portanto, as águas da manifestação, uma matriz da vida. As águas do alto são as águas do mistério, as águas do batismo, as águas da transfiguração, as águas que poderias chamar de imateriais e que, não obstante, são férteis. O reencontro das águas de cima e as águas de baixo realizam um milagre de uma coisa: as águas do alto são as águas do mistério, as águas do batismo, as águas da transfiguração, mas também as águas do batismo. Águas da ressurreição. A água só pode ser completa se agregar em si mesma, em sua composição, o aspecto material e o aspecto mais sutil. As águas do alto são as águas do mistério, as águas de baixo são as águas da matéria. O encontro do mistério e da matéria realiza, a seu modo, através desse elemento, a alquimia que você experimenta agora entre o simulacro e o sagrado. Amado, você pode continuar. Voz. Olá, aba. Na minha vida cotidiana, vi que eu tinha mudanças comportamentais como redução de comida, sede, e que passavam pela vida conjugal por uma redução do desejo de fazer amor, e ainda assim tudo é feito naturalmente, sem me perguntar. No entanto, torna-se difícil responder a um cônjuge dessa mudança. O que devo responder a ele? Obrigado de todo o meu coração. Eu dou graças. Amados, a inteligência da luz trabalha em cada um para levar todos aos portões da verdade, para exceder o que deve ser. Obviamente, as mudanças comportamentais, diferentes em cada uma, resultam em um desaparecimento ou rarefação daquilo que você chama de desejo. Não tem nada a ver com uma recusa por você, mas muito mais, como você diz, em várias mudanças espontâneas. É evidente que, quando seus hábitos mudam, sob a influência e a ação da inteligência da luz, aquele que permaneceu em seus hábitos normais não consegue entendê-lo. Portanto, há, de fato, como você sublinha neste caso, uma forma de dificuldade de troca ou relacionamento, porque deve se ajustar a um e ao outro. É claro que, assim que a inteligência da luz está em ação, você só pode ver como isso foi explicado muitas vezes, um conjunto de modificações concernentes aos diferentes aspectos de sua vida dentro deste mundo. Você não tem nada a ver com isso, e você não pode evitar. E, claro, isso leva a uma mudança relacional que requer o mínimo de explicações, a fim de tranquilizar e assegurar o parceiro, de que não é uma questão de desinteresse, mas de modificação fisiológica ocorrendo em você, e sobre o qual você não pode fazer nada. É o mesmo, você sabe, sobre o que você chama de mulheres, quando ocorre a menopausa. Segue-se uma série de mudanças corporais, também funcionais, e especialmente em relação à sexualidade. O que você precisa entender é que a partir do momento em que a inteligência da luz funcionou no nível dessa esfera genital e sexual, deve-se entender que o desejo não pode mais ser como antes, e que, pelo contrário, você tem a liberdade de dispor do seu corpo, e não se permitir depender do desejo, mas simplesmente da inteligência da luz.
isenta uma quebra no equilíbrio, resultando em um novo equilíbrio, que precisa ser entendido e aceito pelo outro, mas também lhe convém entender e aceitar que a sexualidade não pode mais funcionar como antes. Isto é dizer que você é senhor de seu próprio desejo, mas o desejo não o controla mais. Então é você, e você sozinho, independentemente do aspecto hormonal modificado, decidir sobre o ato sexual, mesmo sem desejo prévio, e então você verá que o próprio ato sexual se torna livre de todos os impulsos, de todo desejo, e é feito somente pela intenção de ter este ato sexual. Não se trata, portanto, de uma redução das necessidades da sexualidade, mas de uma reorientação dessa sexualidade, que já não está sujeita a impulsos, sejam eles animais, ligados ao ego e desejar, mas a um ato consciente que você possa considerar como uma oferenda, e então você descobrirá que, mesmo sem menor desejo, você pode realizar livremente o ato sexual. Isto é assimilar, compreender e verificar por si mesmo o funcionamento de todas as suas funções fisiológicas, de todos os impulsos existentes dentro dos hábitos deste corpo, são de fato profundamente transformados pela inteligência de luz. Não se pode dizer, no entanto, que a inteligência da luz tenha posto fim à sexualidade, mas tenha acabado, de certo modo, desejos e impulsos. Portanto, é necessário substituir esses desejos e impulsos, pela intenção do ato sexual como considerado, não como resultante de uma necessidade fisiológica, não como uma ação hormonal, mas como uma ação de sua própria consciência. Permitindo que você penetre nesta esfera sexual para impulsionar por sua intenção o próprio ato sexual. Nesta ocasião, você verá que o que é chamado gozo, prazer, torna-se muito mais intenso do que quando era controlado por hormônios, impulsos ou ego. E, portanto, uma verdadeira transformação da sexualidade em si, mas não o fim da sexualidade, mas obviamente requer alguma forma de compreensão, uma certa forma de aprendizado, que fará com que você se realize muito mais do que apenas sexualidade impulsionada por desejos, impulsos ou hormônios. E, portanto, neste nível também uma total liberdade de seu próprio corpo e até mesmo no nível do ato sexual. Apenas lembre-se de que você não pode esperar que o desejo venha porque ele não virá. É você quem deve decidir isto, dentro de sua consciência, e então, você descobrirá que o ato sexual se torna ainda diferente, e é de certo modo ampliado pelo controle que não está ligado a uma escravidão, mas mais à liberdade da consciência em si, expressa através desse caráter. Da mesma forma que as necessidades fisiológicas diminuem gradualmente sob a ação da inteligência da luz, pondo fim às compulsões e impulsos, mesmo fora da esfera sexual, pondo fim aos hábitos. Mas você também verá, se tomarmos outro setor, a comida, que mesmo se não houver fome como antes, você pode decidir comer para alimentar você sem fome, e você não sentirá desconforto. Essa nova liberdade é vivida nas funções mais fisiológicas e habituais do ser humano e é obviamente transformada, e não responde mais aos mecanismos ou hábitos químicos, mas mais diretamente à intenção que você emite. Assim, verificando e praticando desta maneira, seja sexualidade ou qualquer outra coisa, você encontrará com facilidade que você tem toda a latitude e liberdade para viver isso, de acordo com a sua intenção, de acordo com a sua consciência, e não de acordo com as necessidades do corpo ou as necessidades do ego. A sexualidade torna-se verdadeiramente uma oferta, e não apenas um ato de alquimia ou química comum, e a satisfação que resulta de uma sexualidade conduzida de acordo com a intenção e não de acordo com o desejo habitual, é muito mais cumprindo aquilo que é ditado pelos hormônios ou pela própria atração magnética ou sexual. É o mesmo para a comida, já que estes são os dois exemplos que eu tirei. Você será capaz de observar que, mesmo sem fome, você pode comer sem qualquer desequilíbrio que lhe agrade, e não o que seu corpo lhe dita. Deixar o corpo livre é também aceitar que, em certas circunstâncias, você é dono deste corpo, e que este corpo não pode mais controlá-lo.
Aqui, novamente, há apenas um reposicionamento relacionado ao ajuste e uma forma de aprendizado, eu diria, desses novos modos de operação, concernentes a todas as necessidades fisiológicas e necessidades humanas. E, portanto, realmente o fim do desejo sexual, que põe um fim propriamente à predação sexual, que é substituída pela oferenda. E você também descobrirá que o ato sexual neste momento não interessa mais apenas aos genitais, mas vem diretamente ao seu coração, como acontece no tantrismo. Mas neste caso, no caso em que nos interessa, não há necessidade de técnicas, mas simplesmente espontaneidade. Mas essa espontaneidade não pode vir do desejo, mas simplesmente da sua intenção. E então você encontrará com felicidade, seja para comida, sexualidade ou qualquer outra coisa, que é precisamente essa liberdade de decisão que aumenta as coisas e leva as energias da sexualidade, não mais para se espalhar para baixo, mas para ir até o coração, que é, obviamente, muito mais recompensador e muito mais gratificante. Amada, próxima pergunta. Vós. Eu tenho uma irmã da minha família que tem síndrome de Down. Eu estava me perguntando o que vai acontecer com as pessoas que estão aflitos com esta doença quando a subida acontece. Obrigado, Abba. Amados, todos aqueles que abordaram crianças ou adultos carregando essa anomalia que você nomeou como síndrome de Down, descobriram com facilidade que esses seres vivem no momento presente. É simplesmente uma deficiência intelectual, mas essa deficiência intelectual resulta em espontaneidade e abertura espontânea do coração. Não há trissomia que não tenha coração aberto, precisamente por causa dessa deficiência que você chama de intelectual. Portanto, não se preocupe com eles, como sempre foi dito para não se preocupar com crianças, porque eles têm um coração aberto, não importa qual seja a aparência de seu sofrimento. Então, você não precisa se preocupar com eles, sobre o evento, porque crianças ou adultos com síndrome de Down já estão abertos no nível do coração. Próxima pergunta. Vós. Durante os alinhamentos, sinto uma grande pressão, quase dor no triângulo do fogo. É um bloqueio ou outra coisa? Não é absolutamente um bloqueio, mas a alquimia da transmutação que está em progresso. Para aqueles que vivem triângulos, portas, estrelas, você deve ter notado que às vezes há áreas doloridas. Isso não reflete um bloqueio, mas a alquimia também está em andamento. Não há nada para procurar lá também, mas simplesmente permitir-se ser atravessado, consentir e deixar as coisas viverem sem tomar sua consciência, porque qualquer dor relacionada a esta alquimia só pode ser resolvida por ela mesma. A coisa mais difícil é aceitar não carregar a consciência dela, e não procurar algo diferente do que acontece espontaneamente, e especialmente sem você. O hábito da pessoa, o hábito da mente de explicar e entender, não é mais relevante para esses mecanismos. É claro que os hábitos de pensar em termos de dor, de genes, não são mais curtos em comparação com a inteligência da luz. Assim que você aceitar, você viverá e entenderá. Silêncio. Deixe a inteligência da luz funcionar. Não precisa do seu caráter, não importa o que aconteça nesse corpo, e quanto mais você aceita, mais você concorda, e mais essas coisas acontecem. Mas o interrogatório em si, a necessidade de compreensão, a necessidade de saber se isso está bloqueando ou normal, é suficiente para reforçar o bloqueio que você sente. Mais uma vez, especialmente quando se trata das estruturas vibratórias que você conhece e vive, o simples fato de não mais levar sua consciência do que está acontecendo, ao contrário do que foi pedido há muitos anos, apenas para apaziguar, fluidificar, e também passar pelo que se manifesta. Este é o único posicionamento, correto e autêntico, comparado às manifestações vibral. Estes obviamente refletem fenômenos de fricção e resistência que nada têm a ver com qualquer bloqueio ou qualquer memória, mas residem diretamente da alquimia em curso, entre o efêmero e o eterno, entre o simulacro e o sagrado. Silêncio.
Amada, próxima pergunta. Voz. É um testemunho. Na minha viagem para participar desta reunião, aproveitei a oportunidade para visitar minha família que mora perto daqui. Durante esta visita, fiquei sabendo que uma pessoa da família sofreu um grave acidente, isto é, 2 concussões e várias costelas quebradas, fraturas, etc. Ele está em coma há vários dias, entubado, teve parada respiratória. Ele será desconectado no dia seguinte, e o médico diz que é improvável que ele sobreviva. Naquela noite, eu fui para a cama cedo, e às 2 da manhã, uma voz muito alta me acorda. Eu ouço a Paame. Eu me encontro sentado na minha cama, em estado de estupefação. Poucos minutos depois, uma luz branca ilumina o exterior do meu quarto, e ilumina todo o interior da sala. No dia seguinte, eles deveriam desconectar o respirador artificial entre 8 horas e 9 horas. Eu soube por volta do meio-dia, que ele acordou e saiu do coma às 6 horas da mesma manhã. O médico fala de um milagre. Você pode me esclarecer sobre esse assunto? Obrigado. Bem amado, já deveria ter certeza que isso tem um link com a pessoa que estava em coma. Isso, já que ela está acordada, você pode perguntar a ela a qualquer tempo. Mas é realmente preocupante e questionador ver que essa pessoa, que é tão próxima, certamente veio a se manifestar a você dessa maneira. Essa é a única explicação que posso lhe dar. Provavelmente existe uma relação de causa e efeito entre a saída desse estado fora de seu corpo durante o coma para você. Mas você terá a verdadeira explicação a partir do momento em que puder questionar isso de perto. Mas, de fato, provavelmente existe uma relação direta entre o coma vivido por este fim, e o fato de você ter vivenciado o que descreveu na noite seguinte. Silêncio. Amado, próxima pergunta. Voz. A mudança de consciência, quando ocorre, podemos viver o aspecto humano de qualquer maneira. Bem amado, claro. Uma vez que a mudança e a descoberta de que você é tudo e nada pela experiência, obviamente você está presente, e você faz a pergunta, você volta naturalmente para dentro do personagem, mas você não pode ir além do que assistir como e quando os dias e semanas que passarão, pelas mudanças que discutimos anteriormente para a primeira pergunta. É um processo inteiramente fisiológico, permitindo que o desconhecido seja conhecido e o desconhecido seja vivido, mesmo dentro do efêmero, mesmo através deste corpo. A mudança de consciência não termina o personagem, mas põe fim à ideia ou consciência de ser uma pessoa. O controle mental da vida e os impulsos corporais desaparecem diante do que você é, isto é, a inteligência da luz. É precisamente retornando ao coração da consciência mais comum que você facilitará a integração e a emanação dessa mudança de consciência, resultando em um acesso permanente ao centro do seu coração, no tempo zero, e permitindo então irradiar, do coração, a luz do amor, a verdade do amor, independentemente de qualquer outra coisa existente no nível do corpo físico. Claro, inúmeras mudanças podem ocorrer, e não apenas em termos de comportamento, hábitos, mas obviamente em todas as áreas de suas vidas. É a inteligência da luz que decide, e você é essa inteligência da luz. É assim que se livra dos últimos condicionamentos relacionados aos hábitos, relacionados às lembranças finais, relacionadas aos hábitos da forma, mas também simplesmente da sua vida, e isso, em todos os pontos de vista. Tornar-se novamente humano, como eu disse, é se redescobrir no seio desse personagem, mas ainda presente mesmo após o basculamento, até o evento coletivo, pelo menos, para descobrir a verdade do amor mesmo no seio da história pessoal, mesmo no seio do simulacro, e em todas as circunstâncias que a vida lhe trará, ou que você conhecerá. Silêncio. Amado, próxima pergunta. Voz. O planeta Grelha poderia ocorrer a qualquer momento desde que o tempo não existe?
Amados, como eu havia especificado, o calendário dado pelo arcanjo Anael há muito tempo, e estipulado em inúmeras ocasiões pelo comandante dos anciões, ficou um pouco perturbado no agendamento de eventos relacionados para o evento em si. Então, de fato, como você diz, o evento, qualquer que seja a natureza que ele apresente, pode ocorrer a qualquer momento, porque, como você sabe, como foi dito, o efeito surpresa, mesmo para aqueles que são informados, é fundamental, para real e concretamente, compreender toda a consciência humana, pelo estupor chamado êxtase. E seja pelas trombetas, pelo chamado de Maria, pela presença de Nibiru ou pelo lampejo solar, não faz diferença quanto à conclusão, que é um descanso da consciência, durante 72 horas. É nesta ocasião que o coletivo viverá o paraíso branco de maneira uniforme, em todas as consciências presentes, dentro desta Terra, mas também dentro da totalidade da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, assim como de todos os universos, o multiverso, assim como os 7 superuniversos. O tempo zero não é para a Terra, mas para toda a criação, porque precisava de sincronicidade, a fim de desencadear um despertar coletivo, já que no final todas as consciências presentes são apenas uma consciência aqui neste mundo, como em qualquer dimensão, como em qualquer universo, como em qualquer multiverso. Silêncio. Amado, próxima pergunta. Vós. O arrependimento serve para alguma coisa? Ou isso só serve ao ego? Amado, você pode repetir. Vós. Repetição. Bem amado, eu poderia te responder de duas maneiras. Sim e não, depende da localização inicial. A pergunta a fazer é muito mais: quem se arrepende, como você disse? A diferença é muito simples de ver. Se você se arrepender de verdade, verá neste momento inúmeras transformações imediatas em seus pensamentos, em seus hábitos, em seus comportamentos, e simplesmente em seu modo de ver as coisas. Se, por outro lado, o ponto de vista é o ego, o arrependimento não traz nada, não transforma nada. São, portanto, os resultados obtidos que lhe permitirão responder a essa pergunta. Ambos são possíveis, tudo depende do resultado, se assim posso dizer. Silêncio. A palavra arrependimento, no entanto, carrega dentro do cérebro da história, o arrependimento inscrito dentro das religiões, a culpa. É por essa razão que o termo acolhimento, aceitação, o termo da evidência, o acolhimento da palavra doação de si, é muito mais importante do que essa palavra arrependimento. O arrependimento admite uma falta prévia e, portanto, na verdade diz respeito ao ego, enquanto o acolhimento diz respeito à eternidade, porque a eternidade só pode aceitar a si mesma, ao contrário do ego. São, portanto, as consequências desse arrependimento que lhe dará sua origem. O arrependimento diz respeito ao ego, ou diz respeito à verdade, mas, neste momento, a palavra arrependimento deve ser substituída por aceitação ou acolhimento, por evidência. O arrependimento carrega uma conotação, ligada como acabo de dizer às religiões, mas também à noção de culpa. Mas a inteligência da luz é perfeita, mas para isso deve ser vivida para ver que tudo está em seu lugar, que todo evento que ocorre é uma lógica perfeita, especialmente se o ego não a entende. É, portanto, o seu ponto de vista que faz a diferença e, claro, os resultados vistos e experimentados após esse arrependimento. Silêncio. Amado, próxima pergunta. Vós. Aceitar nosso sofrimento pessoal é muito acessível. Mas aquele que é infligido aos outros me remete constantemente para dentro da Matrix. Eu sei que posso ajudá-los, mas não tenho certeza se meu amor é suficiente. Qual a vantagem de permanecer vivo se o final do jogo for o mesmo? Para desempenhar o seu papel de ser luz, semeador de luz e âncora de luz. Você é a manifestação então, do caminho, da verdade e da vida, e é essencial permanecer vivo.
Qual a vantagem de continuar vivo? Apenas para ser o que você é, porque tudo está acontecendo aqui nesta terra. Reagir ao sofrimento, seja animal ou outro ser humano, ou qualquer outra circunstância, é apenas o não vivido, ainda que este sofrimento está neste lugar. Pode parecer terrível para o ego, pode ser terrível para a pessoa e, no entanto, para certas consciências, não há outra possibilidade de estar vivo do que passar pelo sofrimento. Esse ego nunca aceitará isso, o personagem que é empatia também não pode aceitá-lo. É o suficiente para ir além do sentimento, além da percepção, além do sofrimento que você vive através do sofrimento dos outros, e de amar simplesmente. Sim, o amor é a única solução, e não há outro, e o fato de dizer o que é bom apenas prova que você ainda não encontrou, por si mesmo, a eficácia do amor que você é em todo o sofrimento, seja ele qual for. O amor põe fim ao sofrimento, o sofrimento leva ao amor. Estes são os dois lados da mesma moeda que é jogada. Um anjo, se escolhesse um corpo humano hoje, não tomaria o corpo de um guia, mas o corpo de uma criança que está morrendo de fome, para experimentar o amor humano à sua pessoa. Então você vê que o amor é a coisa mais importante. Os anjos dizem isso a você, eu lhes digo, e isso é bastante verificável. Somente a empatia e o sofrimento que ressoam com o outro, tocam você, chegam até você. Portanto, é em você que você deve descobrir por que você está sofrendo com o sofrimento do outro, ao invés de amá-lo através de seu sofrimento. Existe, portanto, um mecanismo íntimo e interno que ainda não foi visto. Para isso, você também tem que aceitar, você apenas tem que amar, porque não há outra possibilidade além de amar o sofrimento percebido do outro por um empata. O sofrimento sempre vem do ego. Não há sofrimento, mesmo nas maiores dores, para quem é livre. Nisargadatta em sua vida explicará isso perfeitamente. Existem inúmeras explicações fisiológicas para esse processo de sofrimento, que não deve ser confundido com a dor. Você pode sentir dor sem sofrer. Na maioria das vezes, infelizmente, quando você ainda está sujeito ao ego, ao personagem, você faz pouca diferença entre dor e sofrimento. Aquele que é livre distancia muito claramente o que é da ordem da dor, e o que é da ordem do sofrimento, porque mesmo a dor mais extrema, não pode fazê-lo sofrer, pode perturbá-lo, pode questioná-lo, mas não é um sofrimento. As vias fisiológicas e as vias neurológicas que correspondem a esses dois circuitos são profundamente diferentes. O homem livre não sofre, sejam quais forem suas dores. Quem quer que esteja instalado ou que não tenha visto isso, experimentará sofrimento, mesmo para a chamada dor insignificante. Tal é a lei da liberdade, tal é a lei da graça. Silêncio. Amado, próxima pergunta. Vós. Olá Agba, temos que cumprir todas as profecias de São João antes do grande evento? Amado, o conjunto de profecias não precisa ser inescapável. Existem inúmeros exemplos de profetas dizendo coisas que não aconteceram. Eles não estavam enganados. Lembre-se que o efeito da surpresa, mesmo dentro das profecias estabelecidas, e que você vive neste momento, como explicado pelo comandante a partir de um certo ano, não precisa ocorrer na íntegra, precisamente para o efeito surpresa. Há um cenário, visto pelos profetas, visto por alguns médiuns, anunciado do mais alto dos céus, que corresponde a um plano estabelecido que foi escrito. Mas o amor cobre tudo, o amor e o tempo zero estão presentes. É neste sentido que o evento não precisa cobrir todos os eventos que foram anunciados, especialmente no Apocalipse de São João. Tudo pode ser e tudo deve ser uma surpresa. As profecias simplesmente servem para localizá-lo em uma dinâmica temporal, para localizá-lo na escala de tempo deste mundo. Apenas olhe ao seu redor e veja o que os profetas disseram, para ver que você voltou, já por muitos anos, nos tempos proféticos. Mas, na verdade, você não tem que passar por tudo, porque no final do tempo, foi dito, o amor encurtará o sofrimento.
E como eu disse, o efeito da surpresa é fundamental, a fim de surpreendê-lo, a fim de conquistá-lo, a fim de sufocá-lo com amor. Porque o acontecimento, seja qual for a sua natureza, está apenas relacionado com a nossa liberdade, com a nossa autonomia. Isso foi repetido inúmeras vezes, de maneiras diferentes, que resumirei da maneira mais simples. Quanto mais o caos cresce, mais você encontrará liberdade e alegria. Você só poderá vê-lo, mesmo que você ainda não o entenda. O consumo deste mundo pelo evento, a dissolução da criação ilusória, apenas faz você feliz, mesmo que ainda existam em você certas reticências, certos mal-entendidos ou certos medos. É precisamente esse espanto que permite a liberdade do amor, ascensão e dissolução. Lembre-se, o momento final é apenas um momento inicial. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, fora de todo tempo e espaço. A Terra é o ponto de encontro do tempo e do espaço. A Terra é o lugar do aparente retorno ao ponto zero e ao tempo zero. Então, sim, tanto o efeito surpresa é fundamental, e tanto o fato de ser apreendido e deleitado em todos os sentidos da palavra, é imprescindível no processo denominado coletivo, relacionado ao acontecimento. Mas lembrem-se também que eu disse que vocês também são vocês mesmos, e que quanto mais vocês são muitos para viver a verdade do seu ser, e do seu não ser, mais, pela sua mera presença, mesmo se você ainda não percebe nada, você alivia o fardo de sofrimento da humanidade, ajuda a ser pacificada, mas obviamente você a verá no momento do evento. Mas você já pode perceber quando ocorre um evento que afeta grandes arquétipos, grandes construções ou certos territórios. Além do sofrimento imediato, da estupefação imediata ou do terror imediato, logo depois, há uma forma de purificação e transformação que ocorre, e é muito real. Existem hoje alguns países vivendo a ação dos elementos de uma certa maneira, que vocês poderiam qualificar de acordo com o ego, de drama, mas vocês não são esses lugares, mesmo que haja sofrimento, logo atrás, lá tem liberdade. Silêncio. Amado, outra pergunta. Vós. Não há mais perguntas escritas. Então podemos continuar, se quiser, com seu questionamento oral. Silêncio. Amado, isso não está no microfone. Vós, irmã, minha filha usa o véu, está trancada em uma religião, então minha pergunta é que, se eu realizo o basculamento da consciência, e que eu vivo o instante presente, se eu vivo a realização do eu, e que eu vivo o momento presente do despertar da consciência, seria uma maneira de despertá-la de si mesmo. Na condição de simplesmente não pensar apenas nisso, porque se você se liberta, liberta todos os outros. A inteligência da luz não faz nenhuma diferença para o que você chama de sua filha, e a criança que está morrendo de fome no lado oposto do globo. É nisto que sustenta, eu diria, a sua retidão do amor. Não tente pensar nela, deixe a luz agir, onde ela quiser e quando ela quiser. Quanto mais você é desperto, não o ego, mais você permite incontáveis irmãos e irmãs em todos os lugares, onde quer que estejam neste planeta, mas também para outros planos dimensionais de vida, a realizarem a liberdade. Lembre-se, não é você quem decide, pois a partir do momento em que pensas em ajudar sua filha, você dirige a luz segundo um vínculo afetivo, e não por um vínculo de amor. Mas tenha certeza de que toda a inteligência da luz, levada pelas irmãs e irmãos, desperta o suficiente para amortecer o que foi chamado de choque da humanidade. Lembre-se também que quanto mais tempo passar, mais fácil será, no momento do choque da humanidade, viver com mais e mais leveza o processo de cessação do sonho. Mas não tente mirar, não tente mudar ninguém, apenas seja o que você é, além do eu, no estado natural, porque é que assim você serve a cada um com a mesma igualdade e a mesma intensidade, sem fazer qualquer preferência ou diferença, que são apenas o sinal de um apego.
Amor e luz são para cada um, de acordo com suas capacidades de recepção, mas não podem depender de qualquer conexão, mesmo que seja lógica para a pessoa e para sua filha. Um escritor dissera: seus filhos não são seus filhos. E não se esqueça que pensar nisso pode ser um obstáculo para descobrir a liberdade em você e na experiência de ágape. Você não pode dirigir a luz, você só pode ser, e deixar a inteligência funcionar onde deveria funcionar. E certamente não de um elo, e certamente não de um desejo, e muito menos de um desejo pelo bem. É assim que você ajuda a sua filha da melhor forma, para que você ajude todas as crianças, sem fazer qualquer diferença e sem fazer distinção. Eu sei que o vínculo materno é o elo entre a maior predação e o maior amor que é condicionado. É precisamente para você o desafio de aceitar isso, é precisamente para você a oportunidade de viver ágape, sem pedir nada, sem esperar por nada, há a confiança na inteligência da luz, e há a única verdade absoluta. Silêncio. Amado, se alguém quiser questionar, testemunhar ou não. Silêncio. Ninguém vem ao microfone. Bem, esperamos. O silêncio é tão eficaz quanto questionar ou testemunhar. Silêncio. No silêncio presente, o coração de cada um ressoa em cada coração. Há apenas um coração. Não hesite em quebrar o silêncio quando perguntas e testemunhos tocam sua consciência. Irmã, eu tenho uma pergunta. A Mãe Maria, Rainha do céu e da terra, está presente conosco. Amado, foi dito, Maria é totalmente ignorante de ter sido Maria. Este já era o caso quando ela era Maria na época da história. Tal é a sua humildade hoje, que ela nunca será capaz de aceitar ser Maria, até que seu corpo da eternidade se junte a ela. Está presente em seus céus, está presente em um corpo, mas a junção ainda não se realizou plenamente e felizmente. Isso só acontecerá no momento final, tal é a humildade de Maria, neste momento como no tempo histórico da presença de Cristo. É muito difícil para você conceber que Maria tenha sido capaz de percorrer, desde os tempos históricos, neste mundo, como cada um de vocês. E ainda assim, esta é a verdade estrita. Lembre-se, e este tem sido o assunto de muitas comunicações dos anciãos, que tudo o que você cria deve ser assumido dentro da criação, do começo ao fim, na íntegra, mas com o véu de ignorância, talvez até mais espessa para ela, do que para os irmãos e irmãs comuns. É o mesmo para muitos Elohim, tendo encarnado nos últimos ciclos ou desde o primeiro ciclo de confinamento. A você foi dito para não julgar, porque você não sabe, ter alguém na sua frente, quaisquer que sejam seus sentimentos e suas vibrações, você pode ter na sua frente, no assassino, um triângulo. Além do nosso corpo físico, não confie nas aparências, não confie nos discursos, não confie nos poderes, mas simplesmente confie no amor, para que você ame da mesma forma, com a mesma igualdade, como eu disse, o santo como o assassino. Porque o amor nunca faz diferença, do contrário seria condicionado, e não seria mais o HP, mas uma história pessoal. Da mesma forma que o Sol dá seus raios a todos sem fazer qualquer diferença, assim é HP. Muitos anciãos, alguns anciãos e algumas estrelas, contaram a você através de suas experiências em encarnação. É aquele que aceita ser o menor de vocês, que é um maior no céu, e isso é impossível de outra forma. Significa também hoje que qualquer ser que reivindique uma postura ou posição de qualquer tipo, seja professor, supremacia ou maestria, estaria na mais profunda das ilusões espirituais, e do orgulho espiritual. O amor ágape está presente apenas na sua humanidade mais simples, dentro da sua pequenez. Além disso, não foi dito que para viver o todo e viver a verdade, era preciso aceitar ser nada. Como você quer ser nada, desde o momento em que afirma através de uma postura, um poder, uma energia ou uma veste, para representar tal mestre, tal função, tal religião? Isso é uma farsa da verdade.
Aquele que é o maior no céu é necessariamente o menor aqui, pois ele está a serviço de todos. Enquanto você estiver iludido por uma postura, um discurso, uma roupa, uma energia, uma vibração, você pode estar certo de que isso não é a verdade, porque a verdade é de humildade inabalável, e não pode ser de outra forma. Qualquer busca por ascendência, ou um posicionamento diferente da humanidade mais simples, leva a armadilhas que são terríveis hoje, a serem tomadas por algo diferente do que você é, isto é, ou nada que conduza ao todo. Estes são apenas jogos de consciência, jogos de orgulho e ilusões totais. Silêncio. Eu deixo você falar livremente quando quiser, repito, não hesite em interromper o silêncio quando você sentir isso. Silêncio. Voz, irmão. Bom dia, Aba. Bom dia. Após o que acaba de ser dito, eu tenho uma pergunta. Assim aconteceu comigo no passado, viver momentos, especialmente um entre outros, onde eu pedia em silêncio, dirigindo-me a Maria, se pudesse, estando muito cansada, ter uma boa noite. E fui para a cama. Quando acordei de manhã, ouvi uma voz, que reconheci, porque a ouvi antes através do meu nome, através do fato de me chamar pelo meu nome. E quando acordei de manhã, quando saí da cama, ouvi em voz alta: "Você é Jean-Claude." Essa voz passou por mim e os efeitos da bondade duraram 3 dias. Eu estou na história? Amado, como pode uma fabulação fazer você se sentir bem por 3 dias? Risos. O imaginário não tem ação no real. O que é chamado imaginal, ou grande céu, tem um efeito na sua realidade. Você tem a sua resposta através do que acabou de dizer. Então eu vou responder-lhe simplesmente. Mas quem faz a pergunta, se não é o pequeno personagem ainda presente às vezes que duvida do que ele vive? A fabulação não tem ação no real. Ela pode enganar, pode se iludir, pode trapacear, mas só pode durar por um tempo. Tanto quanto você está preocupado e diz respeito a você individualmente, mas a você em relação a si mesmo, você diz ter notado os efeitos. Como você ainda pode falar sobre fantasia? Isso é obviamente mais do que real. Além disso, Bidi já lhe disse isso, e você está cada vez mais propenso a vê-lo, e também é cada vez mais numeroso para me ver intervindo com você de maneiras diferentes. O que mais é necessário? Esta é a prova inconfundível de que isso é muito real, muito mais real do que a ilusão deste mundo. É precisamente a possibilidade da luz hoje agir sem intermediário, em você, já que a totalidade da criação está em você, e não em outro lugar. E esta é a prova formal de que esta é a verdade. Mas é claro que é lógico duvidar que diante desse ato no que é revelado, e obviamente o primeiro reflexo da pessoa pequena, é perguntar se ela sonhava. Mas em outras ocasiões se disse que o sonho era real, e que o real era um sonho. Este foi o primeiro passo, e é na verdade tão frequente, embora você veja e sinta em sua vida, ou de manhã quando você acorda, é a irrupção do sagrado no simulacro, simplesmente. Até você perceber que existe apenas você, finalmente, não há ninguém. Silêncio. Voz, irmã. Amor para você. Para afirmar o verbo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mesmo antes de ter realizado, é ilusório ou ativa essa percepção. Amado, eu te levo de volta, não é uma questão de realização, mas de despertar. A realização diz respeito ao eu, e, portanto, diz respeito à ilusão. O eu não é real, mais do que o personagem ou a pessoa. Ele simplesmente traduz o que você pode chamar de iniciação luciferiana, mas não representa a verdade. A verdade é o absoluto, todo o resto é relativo, todo o resto é falsificado. Então, vamos continuar, se quiser, substituindo o termo de realização pelo despertar.
É claro, e você sabe disso. Por muitos anos nossa palavra foi transformada pela cocriação consciente na palavra criativa. Suas palavras não são mais apenas palavras, mas são a palavra atuante. Então, obviamente, a chave final estava escondida em seu sobrenome e seu primeiro nome. Assim eu tinha decidido bem antes da criação. Hoje, afirmar: eu sou o caminho, a verdade, a vida, já que o verbo e o coração são realmente suficientes para vivê-lo. A partir do momento em que você pronunciou a última chave, é claro. O verbo se tornou carne, e a carne se torna uma palavra, e tudo o que é você, pois existe somente você e não há ninguém. Isto não é um jogo de palavras, isto é viver, traz contentamento e ao ágape. Então, é claro que é muito melhor dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, do que dizer: eu sou essa pessoa miserável, eu sou esse sofrimento, ou eu sou esses problemas, ou eu sou esses elos, ou eu sou essa doença, porque a inteligência da luz está presente, e funciona através da matriz crística em todos os lugares. É claro que a inteligência da luz seguirá suas palavras e as ancorará em você. Não é uma forma de autopersuasão, mas sim uma realidade concreta do poder do verbo humano. O que você vem desenvolvendo em relação à criação consciente, e especialmente a androgenia primordial, lhe dá acesso a essa primazia da palavra. Também significa prestar atenção ao que você pensa, prestando atenção ao que você diz, a fim de ser o mais ágil possível para a ágape, quaisquer que sejam as palavras que saiam de você, quaisquer que sejam os pensamentos que possam se imprimir em você. Isso não significa recusar os pensamentos, mas estar em uma forma de lucidez e precisão quanto às palavras que saem de você. E é muito melhor afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que por exemplo, eu sou tal profissão, ou tenho tal profissão. A eficácia que você duvida, não nada no primeiro caso, você afirma um ideal que se tornará realidade, tenha certeza, porque é o seu verbo. No outro caso, você mantém a ilusão de confinamento, e acredita ser esse personagem vivendo esta história. Silêncio. Vós, irmão. Bom dia, Aba. Eu só estava me perguntando, eu tenho alguns questionamentos, vamos dizer sobre o que foi dito ultimamente, que poderíamos decretar, então eu queria saber se neste corpo, a afirmação é também ao declarar que eu sou o caminho, a verdade e a vida, se é um mesmo efeito, por assim dizer, afirmação ou decreto. A afirmação não está perfeitamente declarada. Eu acho que é por isso que Bidi usou essa palavra, mas na verdade, sendo o portador do verbo, mesmo que você ainda não tenha se conscientizado disso, você apenas na verdade está decretando coisas, e é isso. Isso também se junta à questão anterior. É muito mais verdadeiro declarar eu sou o caminho, a verdade e a vida do que afirmar uma profissão ou uma função dentro deste mundo. Mas aqui também, não acredite em mim, confira você mesmo. Vocês são portadores da palavra, vocês são portadores da cocriação consciente, mesmo que você não sinta o 11º corpo ou o 12º corpo, a palavra está em toda parte. Portanto, use sua palavra para decretar ágape, use sua palavra para decretar que você é o caminho, a verdade e a vida, a inteligência da luz irá se conformar a ela, é o que você é. Silêncio. Vós, irmã. Bom dia, Aba. Quando alguém é espontâneo, que somos uma pessoa espontânea. Quando alguém é espontâneo, sabe-se que nossas palavras são o verbo. Como fazer com que a parte das coisas permaneça espontânea? Não tenho certeza, mesmo que tenha ouvido, o que você está perguntando. Como se manter espontâneo? Eu não quero machucar ninguém. Então, se você não quer machucar ninguém, ou você fica em silêncio, ou você vira, como a expressão diz, 7 vezes a língua em sua boca, antes de falar.
Quer você goste ou não, quer você saiba disso ou não, hoje todos vocês são portadores do verbo e, é claro, como eu respondi à pergunta anterior, é muito melhor alegar ser o caminho, a verdade e vida, do que afirmar ser esse caráter, seus sofrimentos, seus laços, suas feridas ou suas falhas. O que você está prestando atenção está ficando mais forte. As palavras que você realmente pronuncia se tornaram o verbo. Isso significa que, se, por exemplo, você tem o hábito de reclamar, vai se queixar cada vez mais. Se você ignorar essa reclamação e reivindicar, por exemplo, ser eu sou o caminho, a verdade e a vida, você só será capaz de ver que nunca mais poderá reclamar, quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida ou seu corpo. É por isso que, no dado momento do que você experimenta, vive e passa agora, você também perceberá que quer que o silêncio seja muito melhor que suas palavras, e que existirá momentos, se já não é o caso, onde você precisa permanecer em silêncio, justamente para evitar que as palavras que se tornaram o verbo sejam agressão, condenação e prejuízo a ninguém. É melhor, na verdade, estar em silêncio, do que falar para manter a ilusão. E quanto mais você adota o princípio de limitar suas palavras ao que é necessário e correto, ao invés de balbuciar ou falar para não dizer nada, que em qualquer caso carrega o verbo. Quando você notar os efeitos de um posicionamento ou de outro, o silêncio, as palavras medidas e pesadas, ou as discussões irrelevantes, você só será capaz de notar a diferença de resultado. Em um caso, você alimenta o personagem e a história, especialmente contando histórias um para o outro, ou você só pode falar sobre o essencial, isto é, o ágape. E assim você porá fim ao seu próprio sofrimento, que você mantém com suas próprias palavras, com suas próprias repetições e com suas próprias queixas. O que reclama sempre será o personagem. O que canta amor e diz amor, será sempre a eternidade, e você não pode escapar dessa constante. Isso encerrará as discussões infrutíferas, acabará com a necessidade de falar para falar, sua palavra será medida, e só poderá expressar a verdade. Mas você não será capaz de expressar o que lhe diz respeito como personagem, exceto pelo prazer de compartilhar seus testemunhos, mas absolutamente não falar sobre tempo, falar de maneira estúpida ou conversar com quem não tem nada a ver com a verdade. Quando você notar os efeitos diferentes, o que eu chamo de palavras balbuciantes ou estéreis, ao contrário do verbo com fala medida, você só será capaz de se conformar ao que você observará. Silêncio, até mesmo palavras, é em alguns casos preferível a balbuciar, a discussões que não têm rabo nem cabeça, e que não levam você a nenhum outro lugar a não ser na manutenção da história e do caráter. O silêncio é realmente o mais propício para deixar a verdade viver. Não significa não falar mais, significa simplesmente medir o que você vai dizer. A espontaneidade, se você adotar, permitirá que você deixe as palavras fluírem livremente de você, sem referência a qualquer história, sem referência a qualquer condição, e especialmente a nenhuma manutenção do personagem. Se você só fala de si mesmo, está falando apenas da ilusão. Se você fala sobre ágape, seus testemunhos, você é real. Cabe a você para ver o que você está alimentando, cabe a você ver o que você está provocando em suas próprias palavras, e se você está hesitando, na verdade, prefira o silêncio e o acolhimento. Na maioria das vezes, as palavras do humano são apenas justificativas, que balbuciando como eu disse, ágape é o verbo, o problema é que o verbo também está presente no seu balbucio, e esse balbuciar. Discussões estéreis sobre esse mundo, sobre suas roupas ou o clima, apenas reforçam a história e o personagem. Considerando que se você fala abertamente, com humildade e simplicidade, do que você vive intimamente, do que você tem que testemunhar, sentindo cada um dos seus discursos sobre bondade e ágape, você verá os efeitos imediatos sobre aquele que te escuta. Silêncio. Vós, irmã, prezado Abba, na espontaneidade e às vezes me magoo sem querer magoar.
Se na espontaneidade eu me magoo, eu digo a mim mesma que é um chamado para o amor. Isso não significa que é feito agora mesmo esse amor, mas me permite ver em mim quem dói, e quem quer ferir e deixar o verdadeiro amor acender. Amada, você mesma disse, é sempre a pessoa que dói, e é sempre a outra pessoa que está ferida. Ágape não pode ser ferido por qualquer palavra, porque se houver uma lesão, então não há ágape completo, ainda há áreas não iluminadas, e esta lesão aparente que diz respeito apenas à pessoa, ela também é uma iluminação que acaba de passar. Então não se preocupe com isso apenas quando você é espontâneo. Lembre-se que ágape é certo e verdadeiro, e se expressa através da espontaneidade. A partir do momento em que você experimenta a ágape, nunca há um erro nas palavras que saem da sua boca, mesmo que você tenha que pensar, como eu disse, e dobre sua língua em sua boca 7 vezes, para aqueles que não vivem ainda a ágape. Mas aquele que vive a ágape, mesmo que ele machuque outra pessoa, que, claro, foi escrito, e não julga de acordo com as aparências, não julga de acordo com a ferida infligida à pessoa ou vivida pela pessoa, mesmo se é ilusório, mas observa os resultados, que se seguem disso. Quer se refira a uma forma de culpa, ou a um olhar interior, como você diz, não julgue as reações, não julgue no imediato, mas apenas deixe acontecer o que se desenrola. A mesma palavra pode ferir um irmão, enquanto a mesma palavra abrirá o coração do outro, mas o resultado será sempre o mesmo, já que tudo isso é apenas algo que é tocado, já que tudo isso não existe. Mas, claro, a voz da infância é o caminho da espontaneidade, não importa se as palavras não estão certas, porque essas palavras carregam o verbo, e elas necessariamente tocarão o outro, de um jeito ou de outro. Não se preocupe com as reações, não se preocupe com a lesão que você parece ter causado, mas apenas seja verdadeiro e autêntico. Não se deixe deter pelas circunstâncias, não se deixe deter pelo que lhe parece estar ferido, o que acaba sendo apenas uma desculpa para acordar de todas as maneiras possíveis. Eu disse, o simulacro se junta ao sagrado, eles estão quase totalmente sobrepostos em ação juntos. Não é uma questão nesse caso de se culpar, mas de ser lúcida sobre as consequências, e não sobre a ação ou o efeito imediato do que poderia parecer ter ferido, porque é, eu te lembro, sempre a pessoa que está ferida. Ágape não pode ser ferido. Obrigado. Vós, irmão, prezado Abba, gostaria que nos falasse sobre a real influência quando a pessoa ou as pessoas vivem no ponto zero, a influência sobre os outros. Como eu disse, você se torna o portador da informação do tempo zero, pelo esplendor do fogo do Sagrado Coração, que é espontâneo e natural, o qual você não pode dirigir de nenhuma maneira. Então, nesse momento, você é o agente contaminador, você é o agente que permite pelo silêncio, as palavras, simplesmente passando na rua, pelo olhar, pelo sorriso, para disponibilizar o tempo zero no coração do outro, porque há apenas um coração, e estamos todos um no outro. É a sua presença que está ativa, seja através de palavras, seja através de um sorriso, seja através de um silêncio, não faz diferença alguma. O efeito do tempo zero é simplesmente a contaminação, a ressonância, a absorção comum de essências, a realização e a concretização da experiência de que cada um está um no outro, quaisquer que sejam as aparências, as formas, quaisquer que sejam as animosidades, quaisquer que sejam os conflitos, sejam quais forem as diferenças de idade, sexo ou qualquer outra coisa. Ágape é bondade, ágape é serviço, ágape é auto-entrega e sacrifício, o outro se torna você. E espontaneamente e naturalmente, você não pode infligir mais sofrimento, porque esse sofrimento, você só infligiria a si mesmo, e isso é intolerável em ágape. Isto não é uma culpa, isto não é uma falta, mas é a verdade estrita. Silêncio. Vós, irmã, no início da Terra, Sirius colocou um cristal no centro da Terra. E no ano passado, você nos disse que tinha ido remover o cristal azul que os Elohim trouxeram na época da Jerusalém Celestial.
É o mesmo cristal? Sim, claro, que era apenas um reflexo ou fragmento, mas é um holograma em relação ao raio cristalino da Terra. Este cristal foi colocado na testa de Maria, que é o seu lugar de direito. Qual é a questão? Foi o mesmo cristal? Foi a mesma ressonância, é a mesma informação. O importante não é que seja o mesmo cristal, mas que vem da mesma fonte e que contém a mesma informação. Mas é o cristal, trazido pelos Elohim para o Concílio de Alta, que havia sido abrigado no território e país chamado Argentina, que foi colocado de volta na testa de Maria, e assim determinando o fim da anomalia primária no núcleo cristalino da Terra, que era apenas o resultado das matrizes cristalinas trazidas pelas mães geneticistas, que haviam sido comprimidas em todos os sentidos da palavra, pelo confinamento eletromagnético ligado aos arcontes. Libertou a Terra, não apenas como em 2011, mas permitiu que toda a criação fosse revelada aqui na Terra. É por isso que todas as naves da Confederação Intergaláctica, a Confederação Galáctica, mas também os arcontes e todas as forças móveis, estão doravante presentes na atmosfera da Terra. Você diz que é a mesma informação em ambos os cristais. Qual é a informação? É o que se chama de matrizes de vida, que permitem a organização da forma. Mães chamadas geneticistas, ou avós, permitidas pela informação transmitida pelos cristais, para criar o sonho e manter esse sonho. O sonho sendo completado, era normal que este cristal, no nível de sua informação, retornasse a um dos principais, dentro do sonho. A informação é simplesmente o que foi chamado há muitos anos o brilho do Espírito Santo, obviamente relacionado a Sirius. A informação é ao mesmo tempo a do tempo zero, mas também do impulso do primeiro sonho, que corresponde ao último sonho. Não havia razão para mantê-lo escondido, não havia razão para mantê-lo no centro da Terra. O alinhamento estava prestes a ser realizado, assim como com a fonte, Alcione, o centro galáctico, como com Sirius. E como os sonhos não são mais necessários, a criação não precisa mais ser sonhada. Silêncio. Vós, irmã. Bom dia, Aba. Será que, enquanto mantivermos o sonho, ele persistirá? Como? Repetição. Eu ouvi direito, mas eu não entendo o que isso significa. O que significa manter os sonhos? É para o que nos prende, para manter nossos filhos, para manter nossas atividades, para segurar o sol, para manter a natureza. Enquanto quisermos aproveitar o que está lá, nós mantemos o sonho. Mas amado, só você pode ver se você gosta disso livremente, ou coligações. A vida também é estar no sol, a vida também é estar amando seus filhos, mas só você pode saber se é um elo, um apego ou uma liberdade. Tudo depende, diria Bidi, do seu próprio ponto de vista. Mas se olharmos para toda a humanidade, teremos que esperar até que todos estejam livres no sonho. Nunca foi dito isso. Você poderia esperar muito tempo, e esperar infinitamente. Nunca houve qualquer dúvida de que todos seriam liberados pelo evento, parece-me. Isto foi expresso centenas de vezes pelo comandante dos anciãos, já muitos anos atrás. Foi o suficiente para o que você às vezes chama, eu acho de uma maneira bem-humorada, a equipe no chão, ou seja, todos aqueles que têm coroas ativas estão preparados, o número foi alcançado desde muito tempo. Mas nunca foi uma questão de esperar que a totalidade da humanidade viva lucidamente e conscientemente. A lucidez e a realidade disso serão realizadas pela própria êxtase. Ontem, na canalização de Ágape, pareceu-me que ela disse que tinha começado. O evento já começou há muitos meses. Você realmente não olha em si mesmo, ou ao seu redor, para não ver e viver. Lembre-se, como foi apresentado por um dos Melquisedeques, sobre o choque da humanidade, já há muitos anos. É claro que o evento individual acontece para cada vez mais irmãos e irmãs, mas mais uma vez, não foi dito que todos tivessem que vivê-lo antes do evento.
Isso é impossível. Há obstáculos suficientes através daqueles que sonham, mesmo quando o comandante explicou algumas estruturas geométricas, arquitetônicas, presentes na Terra, para impedir este processo de libertação. Você é o evento, aqueles que já vivem individualmente, ágape, e é isso que desencadeia o evento. Mas nunca houve linearidade, é um processo que você poderia chamar de quantum, com um limite de inclinação. O ponto de inflexão foi em grande parte ultrapassado, há muitos meses, exatamente no final dos 132 dias. Lembro-lhe que no início do ano você recebeu o sinal de Jonas. Não vou mergulhar nos escritos falsificados, mas mesmo assim alguns dos quais são reais. O simulacro viveu o sinal de Jonas, o sagrado também. Se você tivesse que esperar que toda a humanidade concordasse com Ágape, a Ágape nunca teria surgido, porque os sonhadores não querem acordar. Eles jogam o jogo da consciência, eles estão aterrorizados pela Ágape, que põe fim ao sonho da individualidade, e é entre esses irmãos e irmãs que existe a maior resistência à Ágape, porque eles não estão acordados, o que quer que vejam, o que quer que digam. Nunca foi uma questão de esperar que o total o vivesse, já que a totalidade o viverá pelo evento coletivo. Silêncio. Vós, caro Abba, estamos no final do tempo previsto. Amados, permitam-me então entregar ao coração de seu coração, nesta Assembleia, assim como em todo este país chamado Quebec, a totalidade de minhas bênçãos. Silêncio. Anahata Abba, Bremiskaya, Amatshi, Anahata Ágape. E eu lhes digo sempre, no éter primordial e na alegria nua. Através de Jean-Luc Ayon. Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Edmundo Dantes Pacheco.